Um álbum que dividiu a opinião entre seus fãs, não só por conta de sua sonoridade, como também pela mudança do visual de seus integrantes. Eu estou falando de que álbum? Load do Metallica. Esse álbum belíssimo, nessa edição exclusiva Super Deluxe numerada, pesando mais de 4,5 kg, que a gente vai ver hoje dissecado aqui no canal. Roda a vinheta. Load do Metallica completando 30 anos, não 30 anos do seu lançamento, mas 30 anos do início de suas gravações. Esse box aqui, Super Deluxe numerado, essa edição limitada, 20 mil cópias apenas foram feitas, Esse box aqui pesadíssimo, com mais de 4,5 kg, Mas antes da gente ver o interior desse box, vou ser bem rápido aqui para a gente ver algumas curiosidades dele, Porque tem muito material nesse box e eu tenho certeza que vocês estão curiosos para saber o que tem dentro dele, Bom, antes disso, a gente tem que voltar ao ano de 1994, Quando Lars Ulrich e James Hetfield entraram em estúdio apenas para selecionar aquelas músicas que eles criaram durante a turnê do Black Album, Então foram ali 2 anos de músicas assim que eles criaram ali, trechos de música que eles criaram, para poder ouvir aquilo ali e ver o que poderia gerar uma música boa para o álbum seguinte, Então eles começaram ali fazendo o início dessas triagens, dessas gravações ali em meados de maio de 1994, nos estúdios do baterista, e aí eles começaram ali a ver o que poderia dar certo e o que não poderia dar certo, Bom, o que aconteceu foi que a partir de outubro eles começaram a ensaiar as músicas que eles selecionaram com a banda. E esses ensaios foi até mais ou menos janeiro de 1995. Foi aí então que eles resolveram começar as gravações do álbum em maio de 95, que durou mais ou menos até abril de 96, Visto que esse álbum saiu em junho de 96. Bom, é interessante que eles passaram assim um bom tempo distante entre eles, Cada um, logo após a turnê do Black Album, resolveram se reunir com famílias, amigos, se distanciaram um pouco, e isso fez com que cada um pudesse ter novas influências para as músicas que eles iriam compor, Tanto é que esse álbum se distanciou bastante do thrash metal, coisa que estavam mais acostumados ali nos 3, 4 primeiros álbuns, Já que o Black Album já começou a mostrar uma certa diferença ali na sonoridade, mas o Load realmente é bem distante do thrash metal, mas muita gente critica muito, é um álbum que eu gosto demais, e foi um álbum que foi extremamente criativo. Eles conseguiram criar quase 30 músicas, cogitou a ideia de ser um álbum duplo, porém a gravadora falou que eles tinham que lançar logo um álbum porque estava demorando demais. Logo para isso, eles tiveram que dividir em 2 álbuns, o Load e o Reload, que foi lançado no ano de 97. Lars Ulrich também chegou a falar em uma entrevista que se eles lançassem um álbum duplo, resolvessem lançar todas essas músicas num álbum só, como Guns N' Roses fez com Use Your Illusion, eles iam acabar, no contrato da gravadora, ao invés de lançar 2 álbuns, estariam lançando apenas um duplo, Então não adiantaria de nada, Então eles resolveram dividir essas músicas. O interessante é que no próprio ano de 95, eles chegaram a fazer uma pequena turnê, uma mini turnê chamada Escape to the Studio, onde eles começaram a testar algumas músicas que eles tinham acabado de fazer, que foi o caso da 2x4 e o caso da Devil's Dance. A Devil's Dance acabou não entrando no Load, acabou entrando no álbum Reload, Isso porque eram tantas faixas que tiveram que escolher ali o que se encaixaria melhor num álbum ou no outro. O interessante também é que esse álbum foi o primeiro álbum em que eles gravaram todas as músicas numa afinação Mi bemol, diferente dos outros que foram gravados na afinação padrão Mi. Outra coisa interessante é que pela primeira vez Kirk Hammett fez guitarra base em algumas músicas e que fez com que James Hetfield fosse o guitarrista solo em 5 delas, Que foi o caso da Torn Within, The Outlaw Torn, King Nothing, 2x4 e The House Jack Built. Outro fato interessante também é que as letras tinham mais um cunho pessoal, diferente das letras dos álbuns anteriores, que falava mais do mundo exterior. Então esse álbum teve as letras assim, mais próximas da realidade pessoal de cada integrante, Interessante também é que durante as gravações desse álbum,
O pai de James Hetfield estava com câncer, que veio a falecer exatamente em fevereiro de 96, e que 2 letras do álbum têm a ver com esse sofrimento que ele passou com a sua família, né? Um fato interessante também foi que o Metallica resolveu adotar um novo visual. Isso chegou a desagradar alguns fãs assim mais fervorosos, né? Onde eles apareceram com o cabelo cortado, maquiagem, por exemplo, né? Então isso meio que foi para mostrar com que a banda estava realmente mudando a sua sonoridade, mudando seu visual. Inclusive também o próprio logotipo da banda havia modificado. Isso deve-se também porque eu acredito que o heavy metal estava tendendo a novas transformações oriundas do grunge, do rock alternativo, né? Então isso meio que foi aglutinado também pelo Metallica para que pudesse se atualizar, né, no mundo do heavy metal. E outra coisa interessante também, que esse é o álbum mais longo que o Metallica já fez. São quase 80 minutos de música. Inclusive, a última faixa, The Outlaw Tour, por conta disso, teve que ser encurtada para poder caber no álbum. Mas ela apareceu pela primeira vez na íntegra, né, em seus quase 11 minutos, né, como um B-side do single The Memory Remains do álbum posterior, o Reload, né? Bom, eu não vou me estender muito nesse vídeo porque eu tenho certeza que vocês querem ver o que tem dentro desse álbum e eu sei que tem bastante coisa, por isso eu vou reservar o resto do vídeo para a gente ver o material que vem dentro dele. Vamos lá? Bom, então está aqui o nosso box Super Deluxe do Metallica, né? Só para lembrar que esse box ele vem dentro desse plástico contendo esse adesivo aqui prateado, né? Dizendo o que tem dentro do nosso box. E dentro desse esse box ele vem dentro dessa caixa preta aqui, né? Com o logotipo do Metallica mostrando aqui na parte superior interna do box, né? Bom, mas vamos ver o que tem dentro dele, né? Abrindo aqui a nossa caixa, né? Antes de abrir, na verdade, né? Eu quero mostrar que vem essa parte daqui de trás no box, dizendo todo o conteúdo que vem dentro dele, né? Olha lá, temos 1.839 minutos e 31 segundos de música, não só de áudio como vídeo também, né? Certo? Esse aqui é um box numerado, foram feitas 20 mil cópias desse box, como vocês podem ver aqui, na parte de trás do box, vem a minha numeração, né? De 20 mil boxes, o meu é o 13.750, né? Nesse selo holográfico aqui do Metallica, né? É um box muito bonito, não pude me conter, abri ele ontem. Bom, logo de cara nós temos o nosso álbum Load, né? Remasterizado nesse vinil de 180 gramas, né? No lado 1, In My Beach, 2x4, The House Jack Built, Until It Sleep. Lado 2, King Nothing, Hero of the Day, Bleeding Me. E o lado 3, Cutie, Poor, Twisted Me, Wasting My Hate, Mama Said, Torn Within, Ronnie e The Outlaw Tour. Ele é gatefold, contendo muito daquelas fotografias que vem no CD, né? Todas aquelas fotografias que tem no CD estão elas aqui no nosso vinil, né? Aqui no primeiro compartimento nós temos o nosso álbum, como vocês podem ver, aqui o nosso selo do lado 1 e aqui o nosso lado 2, né? O interessante também é que eles tiveram o maior cuidado de colocar esse papel aqui em volta com plástico dentro para proteger mais o vinil, né? E não dar aquela antistática, né? Não ficar dando estática enquanto a gente ouve, né? Aqui nós temos ainda um encarte. Deixa eu tirar ele daqui. Tá difícil, mas saiu. Aqui está o encarte dele. Não vem com as letras das músicas, tá? Vem só com alguns trechos, assim como vinha no CD. Eu lembro que eu tinha esse CD na época que saiu, em 96. Só um trechinho de cada música. Aqui, na segunda parte, aqui no segundo buraco aqui do vinil, né? Nós temos aqui o outro encarte, complementando o disco 2, e aqui o nosso vinil 2, né? Contendo o lado 3, esse aqui é o nosso selo, e aqui o lado 4, né? Bom, além disso aqui, nós ainda temos de material esse símbolo do Mama Said, né? Um picture disc, né? Como vocês podem ver aqui, Mama Said no lado 1 e no lado 2 a faixa In My Beach ao vivo em Irvine, Califórnia, no dia 4 de agosto de 96, que é o show do Lollapalooza, né? Bom, aqui está ele, também é um single
Picture Disc em 180 gramas, 45 rotações, como vocês podem ver aqui embaixo. Muito bacana isso aqui. E vou falar para vocês, eu já escutei, tá uma sonzeira danada, tá muito bom isso aqui. Aqui agora nós temos o álbum triplo do show do Lollapalooza, né? Foi de onde eles tiraram exatamente aquele lado B do single do Mama Said que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então aqui nós temos no lado 1, né? Intro Jam, So What, Creeping Death, Sad But True. No lado 2, And My Beach, Whiplash, Fade to Black. Lado 3, King Nothing One. Lado 4, Until It Sleep, For Hold the Bells, Where I May Road. Lado 5, Nothing Else Matters e Enter Sandman. E no lado 6, essa Encore Jam, Last Caress, Muscle Puppets e Overkill, com o Leme do Motorhead fazendo participação, né? Esse Encore Jam aqui, eu já dei uma escutada, tem trecho deles tocando Detroit Rock City e God of Thunder do Kiss, tá? Bom, aqui ó, ele tem essa abertura tripla, como vocês podem ver aqui ó, uma foto do James, outra do Jason, aqui no canto uma foto do Kirk e aqui uma foto do Lars Ulrich com o Leme do Motorhead, né? Aqui eu vou mostrar só o selo do primeiro, que tem bastante coisa aqui nesse box, né? Olha lá, esse é o selo do nosso vinil. Isso aqui é exclusivo no vinil, tá? Porque aqui também vem outros CDs de show, mas não vem com o CD do Lollapalooza. Isso aqui é exclusivo para o lançamento em vinil, tá? Muito legal isso aqui, já ouvi esse álbum aqui, sonzeira, hein? Sonzeira mesmo, tá muito boa essa remasterização que o Metallica fez. Aliás, o Metallica nunca decepciona quando faz os boxes deles, né? Bom, agora nós temos alguns colecionáveis aqui, né? Nós temos aqui o pôster do festival Lollapalooza que eles participaram, né? Várias bandas aqui, ó, Metallica, né? Ramones, Soundgarden, Rancid, Screaming Trees, né? Muita banda bacana aqui, né? Do dia 23 de julho, certo? Aqui nós temos uma capa da revista Rolling Stones falando do Lollapalooza, muito legal também isso aqui, do dia 27 de junho de 1996. Isso aqui eu gostei pra caramba, sabe? Essa partezinha aqui, ó, Metallica Lyrics, talvez, não sei, Lyrics, né? Bom, aqui são as letras originais, as cópias das letras originais dos caras. Olha só que bacana isso aqui, cara. A letra de In My Beach, na época eles só chamavam de My Beach, que é a parte de trás, ó. Aqui da 2x4, ó, da data de 13 de setembro de 95, né? Aqui, ó, né? A letra todinha dela, a faixa Jack, né? The House Jack Built também, ó. Aqui da FOBD, né? Que é a Until It Sleeps, né? Muito bacana isso aqui, ó. A faixa que eles chamavam de Load, a outra que eles chamavam de Mode, a faixa que eles chamavam de Boss. Bom, muito legal isso aqui. Nós temos então não só as letras do lado do disco 1, né, como também nós temos as letras do disco 2 aqui, ó, né, Believe, né, que é a Cure, né, ó, Dust, Streamline. Então todos os títulos iniciais das músicas, né, estão todas elas aqui, ó, Mama, não só como frente e verso, tá? Também não tem só o frente, tem o verso também, né? Todas aqui, ó, Ronnie, Outlaw. Muito bacana isso aqui eu gostei demais, é um item de colecionador para quem curte Metallica, muito legal. E tem os desenhozinhos aqui, ó, bem engraçados também. Aqui, ó, por que você cortou o seu cabelo, né? Porque eu não gosto de ir ao barbeiro, né? Porque eu queria e vai se fuder. Muito bacana isso aqui, né? Continuando aqui, nós temos o livro, né? Esse livro que vem em volta de um plástico que eu já tirei aqui para facilitar, né? Esse livro eu vou deixar para mostrar daqui a pouquinho para vocês. Antes disso, nós vamos para esse material aqui, ó. Esse material aqui nós temos esse cardzinho, né? Esse card aqui mostra pra gente o código para você baixar todo o álbum, tá? Tem um código aqui onde eu estou escondendo aqui na minha mão. Então tem um código para você pegar toda a cópia digital do álbum, tá? Bom, aqui nós temos os álbuns.
no formato de CD, né? Então aqui nós temos o load, todos eles no formato gatefold, muito bacana isso aqui, né? Aqui nós temos o encarte original, na época que saiu em CD, né? Então eles fizeram exatamente o encarte como foi na época do seu lançamento, né? E aqui está o nosso CD propriamente dito, né? Que vem nesse envelopezinho, tudo com muito cuidado, muito carinho que eles fizeram isso aqui, né? Muito legal, né? Bom, aqui nós temos um outro CD, Showcast, disco 1 e 2, Riff, Demos, Session Tapes, Rogue e Alternate Mix. Isso aqui, na verdade, são aquelas demos que eles fizeram antes de começar a gravar o álbum, né? Aquelas ideias que eles tiveram, como eu falei no início do vídeo, aquelas ideias que Lars e James tiveram durante a turnê do Black Album. Eles foram ouvir essas tapes, né, para ver o que serviria para finalizar alguma música, né, sair alguma música daquilo ali, né. Então nós temos tudo isso aqui, ó, todas essas músicas, aqui vem as datas de cada uma delas, ó. Por exemplo, essa faixa aqui, a faixa 20, gravada por Lars e James no estúdio do Lars no dia 28 de novembro de 1994. Então, por exemplo, a faixa 20, que no caso é Streamline, que seria a demo de Wasting My Hate, foi gravado nessa data. Então tem as datas de tudo, né? Então é muita música bacana que tem aqui, muita coisa curiosa, né? Porque coisas que até então inéditas, né? Nesse box aqui, por exemplo, tem mais de 240 músicas inéditas, nunca antes ouvidas, né? Nós temos aqui mais um outro CD, Showcast disco 3 e 4, continuação disso aqui, né, das demos deles, né? Aqui já são as demos com a banda, que eles estavam já gravando, tocando, né? Vendo o que ia rolar, né? Ainda com os nomes iniciais, a Streamline, Jack, Beat, 2x4, Load, Believe, 2x4, Dust, muito legal, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, a faixa 3, né? Olha lá, já foi gravado em Sausalito, Califórnia, nos estúdios que a banda estava gravando, né? E no dia 4 de outubro de 95, né? Então essa faixa 3, In My Beat, com o original arranjo, o arranjo original, uma mix crua do arranjo original. Muito legal isso aqui, cara. O Metallica nunca decepciona, né? Bom, aqui nós ainda temos o disco 5, Shadowcast, para concluir todas essas demos, né? Então aqui nós temos as demos finais do álbum Load, né? Bom, aqui ao lado nós temos o que? Nós já temos algumas faixas ao vivo, né? Aqui nós temos Escape from the Studio 95, né? Então aqui nós temos as faixas ao vivo, né? Só para curiosidade de vocês, ó. The Ecstasy of Gold, Bradfan, Master of Puppets, Wherever I'm Road, The God That Failed, Fade to Black, 2x4, Kill Hide Medley, Bass Doodle, For Hold the Bells, Devil's Dance, Donington Jam, Creeping Death, Welcome Home Sanitary, Harvest of Sorrow, Guitar Solo, Nothing Else Matters, Sad But True, One, Last Caress, Seek and Destroy, Entertainment, So What, e aqui mais 2x4 e Devil's Dance, né? Só para lembrar que aqui é o show completo de Castle Donington, de 95, quer dizer, foi aquela turnê que eles fizeram durante as gravações, aquela mini turnê que eles fizeram durante as gravações do álbum Load, né? Então aqui eles já testaram a Devil's Dance e também testaram a 2x4. E aqui no finalzinho é que tem duas músicas do show do Astoria, né, na Inglaterra, do dia 23 de agosto de 95. São essas duas faixas finais, 2x4 e Devil's Dance. Aqui nós temos mais um outro CD, Club Shows e Rehearsal, eles ensaiando. Então nós temos aqui algumas faixas falando aqui do dia 10 de junho em São Francisco de 1996. Então todas essas faixas aqui do CD1 são desse show de São Francisco. E no CD2 também tem a continuação do show até a faixa 7, né? Então aqui só para vocês saberem, Intro Jam, So What, Creeping Death, Sad But True, My Beach, Whiplash, Fade to Black, King Nothing, One, Until It Sleep, For Hold the Belts, Wherever I'm Roll, Nothing Else Matters, Enter Sandman, Encore Jam, Last Caress, Master of Puppets e Overkill e Motor Breath. E aqui nós temos a Wasting My Weight e The House That Jack Built, que são versões de ensaio. Vocês chegaram a ensaiar The House Jack Built, mas nunca chegaram a tocar lá ao vivo, né? E aqui nós temos esse pequeno show aqui na WMMS Coffee Break Concert, onde eles tocam Last Caress, King Nothing, Devil's Dance, Wasting My Hate, Hero of the Day, Whiplash e Motor Breath. Esse show aqui foi do dia 19 de fevereiro de 97, né? Muito bacana isso aqui, né?
Aqui o outro CD nós temos os B-Sides e Hits. Então aqui são os B-Sides dos singles. Então nós temos todo aquele concerto que eles deram com Leme do Motorhead, só tocando Motorhead, ele está aqui na íntegra. Overkill, Damage Case, Stone Dead Forever e Too Late já tinham saído como B-Sides de singles, né? E agora que é inédita, de Chase is Better Than the Cat. E We Are The Road Crew com Overkill reprise, né? Essa We Are The Road Crew é a faixa em que o Jason canta na banda ao invés de ser o James Hetfield, tá? Bom, nós ainda temos Mama Said Radio Edit, The Outlaw Torn, a versão completa que tinha saído no single do Memory Remains. Until Sleep, um remix, né? Da mesma forma que Hero of the Day também é um remix meio doido, né? Bem industrial. King Nothing, Tapped Mix, Hero of the Day, Unreleased Aux Mix e Mama Said ao vivo no Later with Jules Holland, que é um programa de TV, né? Bem bacana isso aqui, né? Bom, aqui nós temos um patch, né? Do Load, né? Comemorativo do Load, bem bacana isso aqui também. Aqui nós temos as palhetinhas do Metallica, né? Não abri aqui, mas você tem essa amarela, tem essa azulzinha. Essa verdinha aqui, depois que é o mesmo símbolo que aparece no nosso patch, como vocês podem ver aqui, né? Essa palhetinha aqui é a palheta que o Kirk Hammett usou, né, durante essa turnê. Tanto é que no álbum de fotografias ali aparece essa palheta na boca do Kirk Hammett, que eu vou mostrar para vocês já, né? Aqui o símbolo do Metallica. Aqui escrito Metallica atrás, né? Bem bacana isso aqui. E nós temos ainda dois acessos VIP da turnê, né? A turnê Pour Touring Me, na Europa 96, e aqui o card da turnê norte-americana 96-97, né? Muito legal isso aqui, ó. Isso aqui para item de colecionador é um prato cheio, muito bonito isso aqui, né? Bom, voltando aqui ao que nós temos, mais alguns CDs ao vivo. Pour Touring Me, 96-97, The Soundboard Tapes. Então aqui nós temos vamos dizer assim, um The Best Of, né? Uma coletânea das músicas que eles tocaram na turnê, né? Então aqui nós temos várias músicas aqui, né? Intro Jam, So What, Creeping Death, Sad But True, In My Beach, Hero of the Day, Whiplash, Bleeding Me, King Nothing, One, 2x4, Wasting My Hate, Devil's Dance, Bass Guitar, Doodle, Nothing Else Matters, Till It Sleep, For Hold the Belts, Wherever I'm Road, Fade to Black, Kill Hyde Medley, Encore Jam, The Sorry Straw, Master of Puppets, Enter Sandman, Encore Jam No. 2, Fool, Brad Fan e Overkill. Então aqui nós temos, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui qualquer, né? Aqui ele fala, ó, a faixa 1 foi gravada em Chicago, 9 de fevereiro de 97. A faixa 2 foi gravada em Copenhague, Dinamarca, em 26 de novembro de 95. Então é um apanhado, cada música é de um show aqui diferente, né? É um The Best Of mesmo, né? Muito legal isso aqui, né? Para você não ter todos os shows da turnê, você basta ter isso aqui que tem todas as músicas que eles tocaram durante essa turnê. Aqui nós temos a Pour Norwegian Me, 96. É o show completo em Oslo, Noruega, em 23 de novembro de 96. Também muito legal isso aqui, né? Não deu tempo de ouvir tudo ainda, né? Infelizmente, mas nós temos aí mais de 30 horas de música, né? Para ver e ouvir, né? Então tem bastante coisa, inclusive tem alguns ensaios aqui como bônus, né? Inside Until It Sleep, Bleeding Me e The House Jack Built, né? Bem bacana. Bom, aqui nós temos um outro colecionável, que são alguns cards, né? Aqui, Load, né? Tá no plástico, eu gosto de deixar tudo no plástico para poder ficar bem embalado, né? Então aqui nós temos os cards, cartazinhas, né? Cartas do Metallica, uma com cada nome de música, In My Beach, By Four, né? Então nós temos aqui várias cartas no item colecionável do Metallica, né? Bem bacana isso aqui. Para quem gosta, né, desses colecionáveis, é o que eu sempre falo, né? Quem tem esses boxes realmente é uma obra de arte, né? Quem tem esses boxes é uma obra de arte que você tem em mãos. E aqui nós temos os DVDs, né? Studio Sheet mais UK Shenanigans. Então nós temos aqui os ensaios at the Plant, parte 1, escrevendo no estúdio de Lars, né? O Dungeon Studios, parte 1. Então aqui são filmagens deles no estúdio. Depois nós temos a Week and a Half in the Life of Metallica, parte 1 em Londres, né? Onde tem aquele show que eles fizeram em 95, aquela mini turnê que eles fizeram em 95. Tem algumas músicas aqui do show de Londres.
Tem o Soundcheck, 2x4, Devil's Dance, né? Tem essas 3 músicas. E ainda temos aqui o Week and a Half da Metallica, parte 2 em Castle Donington, né? Então nós temos aqui algumas músicas desse show de Castle Donington, como a faixa 2x4, Kill Hyde Medley e a Devil's Dance. Então esse DVDzinho aqui contém essas preciosidades. Bom, continuando aqui, nós temos esse show inédito ao vivo em 3 de setembro de 95 em Tate, Canadá. Muito bacana isso aqui. É um daqueles shows que é do iniciozinho da turnê, né? Então tem direito a soundcheck, backstage, antes de começar o show propriamente dito, né? Ecstasy of Gold, Creeping Death, Master Puppets, Wherever I'm Roll, Harvest of Sorrow, Fate Black, 2x4, Bass Doodle, For Hold the Belters, Devil's Dance, Seek and Destroy, Guitar Doodle, Nothing Else Matters, Sad But True, One, Enter Sandman e So What. Bem parecido com o repertório da turnê do Black Album. A única diferença é que tem essa adição dessas 2 músicas novas, né? E para completar, como bônus, a Year and a Half in the Life of Metallica, parte 3, em Tuque, né? Muito legal isso aqui. Bom, continuando aqui, nós ainda temos esse outro DVD, Por Swedish Me 96, que é um show completo deles, 16 de novembro de 96, em Estocolmo, na Suécia. Então aqui nós temos um show completo na Suécia, com as músicas Intro Jam, Last Caress, Creeping Death, Sad But True, In My Beach, Whiplash, Bleeding Me, King Nothing, One, Devil's Dance, Bass Guitar Doodle, Nothing Else Matters, Until It Sleep, For Hold the Belters, Wherever I'm Road, Fate Black, Kill Hyde Medley, Encore Jam, So What, Master Puppets, Enter Sandman, Encore Jam 2, Brad Fan e Overkill. Quer dizer, esse showzinho inédito também, muito legal. Ainda não tive a oportunidade de assistir, mas com certeza deve ser uma porrada na orelha, né? E completando aqui o último DVD dos 4, nós temos On The Air Mass TV Appearance, né? Então isso aqui são as aparições de TV e mais os videoclipes, né? Então tem aqui de videoclipe Until It Sleep, Hero of the Day, na versão do diretor, Mama Said, King Nothing, Hero of the Day, a versão americana, Hero of the Day, a versão do Reino Unido, Hero of the Day, a filmagem do Cowboy, né? A Cowboy Footage, né? Tem ainda o especial MTV Motherload, não só a versão americana como a versão europeia, e algumas aparições de TV na Till It Sleep, aparecendo no Video Music Award da MTV, Hero of the Day aparecendo no Top of the Pops, Wasting My Hate, Mama Said, King Nothing no Later with Jules Holland, e aqui nós temos King Nothing, Last Caress, So What no MTV Europe Music Awards, Mama Said Live on Savage Subject, e aqui King Nothing ao vivo no American Music Awards, né? Então, muita coisa bacana aqui. Eu já tinha visto até essa apresentação há muito tempo atrás do Mama Said no Jules Holland, mas a imagem horrorosa. Aqui eles conseguiram as imagens originais, então tá linda a imagem desse DVD. Muito legal isso aqui, sabe? Bom, agora nós vamos ver o que tem dentro do nosso livro, né? Bom, e aqui nós temos o nosso livro, né? Esse livro de 128 páginas, né? Bom, começando aqui com a foto do Load. Para quem não sabe, essa aqui é uma arte feita com sangue e esperma do próprio fotógrafo. Bom, nós temos aqui então um livro que cobre toda a época de 95 a 97. As folhas são muito bem... uma folha meio plastificada, muito legal isso aqui, né? Então aqui nós temos os depoimentos e fotografias da época de pessoas que realmente participaram ativamente nessa época do Metallica, né? Começando aqui com o depoimento de Bob Rock. Aqui nós temos alguns sketches dentro do estúdio, né? De como estava a mesa de mixagem para algumas músicas. Aqui uma foto aérea de Lars Ulrich. Aqui nós temos depoimento de Mike Frazee, foi um dos caras que comixou o álbum Load. Aqui mais fotos do James com Jason. Mais outros sketches aqui mostrando, né? Legal isso aqui, né? Aqui nós temos depoimento de Paul DeCarli, que era o editor digital. Muito legal isso aqui, né? É uma coisa assim que vale a pena você, para quem curte, né, esse tipo de material, é uma coisa assim que realmente vale a pena, né? Aqui nós temos Jack Armon, que é o The Backline Tech and Equipment Manager, que trabalhou com Metallica durante esses 2 anos. Outra foto deles no estúdio. Aqui em Tuck,
É um daqueles lugares que apareceu ali no DVD, né, que tem um show deles no Canadá. Falando aqui sobre a gravação de King Nothing, do videoclipe, né? Aqui nós temos já o depoimento de Tony Smith, que é o tour manager. Várias fotos da banda aqui, ó. A foto em Londres, 95, né? Muito bacana isso aqui, né? Para quem curte, várias fotos aqui daquela mini turnê de 95 deles, né? Aqui nós temos o depoimento de Jason Newsted, ele mesmo falando sobre essa época em que ele passou no Metallica. Isso é muito bacana, ele falando sobre exatamente o que cada um estava escutando na época, quais eram as suas influências musicais e tal. Uma foto do Jason. O depoimento do Jason realmente é gigantesco, né? Tem bastante coisa aqui, ele fala sobre muita coisa dessa época, que é, para quem curte Metallica, é uma coisa assim bem interessante, né? Aqui nós temos essa foto aqui ao vivo deles, mais outras fotos aqui do cartaz do Escape from the Studio 95, no Donington Park. Aqui nós temos o depoimento de Anton Corbijn, né, o fotógrafo que trabalhou com eles nessa época. Inclusive esse fotógrafo já tinha trabalhado com U2 e com Depeche Mode, né? Então aqui nós temos esse novo visual da banda, né? Que muita gente na época não aprovou muito, né? Muito legal isso aqui, muitas fotos inéditas, né? Que até então nunca tinham aparecido. Aqui nós temos o depoimento de André Serrano, que foi o camarada que fez a criação dessa capa. Aqui de Adam Dubbin, que documentou toda essa época do Load. Aqui nós temos mais fotografias deles em show. Aqui as fotografias em estúdio, várias delas, né? Aqui nós temos depoimento de Greg Thompson, que era o cara responsável pelo marketing de promoção do álbum, né? Da Elektra Records. Aqui todo o press release, né? Que tinha que mandar, né? Para fazer a divulgação do álbum. Aqui nós temos o depoimento de Sherry Howell, da MTV, né? Que fez aquele programa Motherload, aquele especial Motherload na MTV. E aqui nós temos os comentários de Sam Smith, que era a pessoa responsável pela parte promocional internacional do álbum na Europa, né? Muita foto bacana. Aqui nós temos um depoimento de um fã do Metallica, né? E o curador desse box, o Dan Nicolaiko. Aqui nós temos o depoimento de Dan Brown, aquele que era responsável por dirigir o show do Metallica, né, da turnê, né, fazer aquelas destruições do palco, né, durante essa turnê, né, que é uma coisa bem interessante, né. Aqui o Signal Birkdal, que era um promotor dinamarquês, né, falando sobre a destruição da parte a parte da destruição do show em Copenhague, né. Muito legal, ó, várias fotos desse show, né, o setlist aqui falando o que tinha que acontecer, as pirotecnias, né, fogos e tal. Aqui nós temos vários cartazes deles, né, capas de revista, né, um monte de coisa legal, né. Aqui depoimento do Gary Perkins, né, que era stage manager da turnê. Mais fotos da banda. Aqui nós temos Harry Cole, né, que era o produtor assistente da turnê. Várias fotos do Jamie Hetfield. Aqui mais depoimento do John Arrowsmith, o The Burning Dude, né? Mais fotos aqui focando no Lars Ulrich. Aqui o depoimento de Matt Doorn, que é o cara responsável pela direção do clipe do King Nothing. Aqui várias fotos focando aqui no Kirk Hammett. Aqui uma entrevista com o diretor do vídeo Cunning Studies, Wayne Isham. Aqui várias fotos focando no Jason Newsted. Várias fotos da banda em performance também. Momentos descontraídos. É legal isso aqui. E aqui começa a ficha técnica, né? Das fotografias. E aqui vem todo o conteúdo do nosso box, né? O que vem no LP1, que é o load remasterizado. O que vem no single, né? O Mama Said Picture Disc. O que vem no Lollapalooza 96, no álbum triplo. Aqui nós temos os CDs, né, do Load, o Shadowcast, o disco 1. Aqui o Shadowcast do disco 2, né, no CD 3. Shadowcast do disco 3, né, que é o CD 4. O disco 4 Shadowcast do CD 5. Né. O legal é isso aqui, ó. Aparecem todas as datas de cada uma dessas gravações, né, dessas demos que eles fizeram. Né. Muito bacana isso aqui. Depois, se vocês quiserem, eu vou deixar várias fotografias lá no canal do Montana.
Como tem bastante coisa aqui, eu vou selecionar as melhores partes para colocar lá no canal do Montando no Instagram, tá? O link está aqui na descrição. E aqui também tem dos DVDs, né? A descrição de tudo, das datas e tudo mais. Muito legal isso aqui. Realmente é um box que vale a pena você investir se você aprecia esse tipo de material desses box super deluxe, né? Que é uma verdadeira obra de arte, né? É isso aí. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dê o seu like. Compartilhe para que o YouTube possa levar esse vídeo e os outros daqui do canal para outras pessoas que curtam o mesmo conteúdo. E também não esqueça de ativar o sino de notificações, porque toda quinta-feira tem vídeo aqui no canal e durante a semana tem vários shorts falando sobre curiosidades do mundo da música. Valeu!